Na narrativa bíblica, a genealogia desempenha um papel crucial, não apenas como um registro histórico, mas também como uma parte significativa do plano divino para a redenção da humanidade. Por meio das genealogias, podemos traçar as linhagens que levam ao cumprimento das promessas de Deus. Já vai deixando o seu like e se inscreva em nosso canal. Também deixe seu comentário dizendo que Jesus é lindo. Ao se inscrever em nosso canal, ative o sino das notificações para ser avisado sempre que enviarmos mais outro vídeo. Entre todas as linhagens destacadas nas Escrituras, uma se destaca de maneira especial: a linhagem de Davi. Davi, o rei ungido por Deus, recebeu promessas extraordinárias sobre sua descendência, incluindo a promessa de que um descendente seu reinaria para sempre. Para entendermos melhor a linhagem de Jesus, precisamos voltar às origens das 12 tribos de Israel. Segundo a tradição bíblica, essas tribos são descendentes dos 12 filhos de Jacó, também conhecido como Israel. Cada tribo tinha sua própria identidade e papel na história do povo de Deus, e é de uma dessas tribos que emerge o Messias esperado. Os 12 filhos de Jacó, que mais tarde seriam conhecidos como as 12 tribos de Israel, representavam as fundações da nação israelita. Cada filho de Jacó deu origem a uma tribo, e essas tribos se tornaram as principais unidades políticas e sociais do povo de Israel. Dentre as 12 tribos, a tribo de Judá ocupa um lugar de destaque na história de Israel. Judá, o quarto filho de Jacó, foi o ancestral de uma linhagem poderosa e influente. Esta tribo desempenhou um papel crucial na liderança e na unificação do povo de Israel, especialmente durante o período dos reis. Ao longo do Antigo Testamento, encontramos diversas profecias que apontam para a vinda de um Messias, um libertador e salvador do povo de Israel. Essas profecias não apenas predizem a chegada de um descendente de Davi, mas também especificam que ele viria da tribo de Judá. Essas profecias formam a base para entendermos por que a linhagem de Jesus é tão crucial e como ela se conecta com as promessas antigas feitas por Deus ao seu povo. Ao longo das páginas do Antigo Testamento, encontramos uma série de profecias que antecipavam a vinda de um Messias, um líder ungido por Deus para redimir e restaurar o seu povo. Essas profecias não apenas descreviam as características e o papel do Messias, mas também forneciam pistas sobre sua linhagem e origem. Dentre essas profecias, há um foco especial na descendência de Davi e no papel da tribo de Judá na vinda do Messias. Profetas como Isaías, Jeremias e Miqueias previram que o Messias seria um descendente de Davi e surgiria da tribo de Judá. Essas profecias estabelecem uma conexão crucial entre as promessas feitas a Davi e a expectativa messiânica do povo de Israel. Essas profecias não apenas garantiam a legitimidade do Messias, mas também enfatizavam a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas feitas ao longo da história de Israel. Portanto, quando Jesus é identificado como descendente de Davi e da tribo de Judá, ele se torna não apenas o cumprimento das antigas profecias, mas também a encarnação das esperanças e sonhos do povo de Deus ao longo dos séculos. Se você busca um conhecimento mais profundo da Bíblia e deseja se aproximar de Deus, compreendendo claramente sua vontade para a sua vida, apresento a você o curso ministrado por Rodrigo Silva. Neste curso, você terá a oportunidade de aprender sobre Deus, Jesus e sua palavra. Não perca mais tempo, faça sua inscrição agora mesmo clicando no link disponível na descrição e no primeiro comentário. Para compreender a importância da linhagem de Davi, é essencial contextualizar o seu reinado e o impacto que teve na história de Israel. Davi foi um dos líderes mais proeminentes de Israel, conhecido por sua coragem, sabedoria e devoção a Deus. Ele unificou as 12 tribos de Israel, estabelecendo Jerusalém como a capital do reino e consolidando o poder político e religioso. Além de suas realizações durante seu reinado,
Davi também recebeu promessas extraordinárias de Deus em relação à sua descendência. Deus prometeu a Davi que um de seus descendentes ocuparia o trono para sempre e estabeleceria um reino eterno. Essas promessas foram registradas nos livros proféticos do Antigo Testamento e alimentaram as esperanças do povo de Israel por um Messias vindouro. Assim, a linhagem de Davi tornou-se central na teologia messiânica do Antigo Testamento. O Messias esperado seria não apenas um descendente de Davi, mas também aquele que cumpriria as promessas divinas feitas ao grande rei de Israel. Portanto, ao identificar Jesus como descendente de Davi, os evangelhos não apenas afirmam sua legitimidade messiânica, mas também destacam a continuidade do plano redentor de Deus ao longo da história de Israel. Na época de Jesus, as expectativas messiânicas estavam no auge entre o povo judeu. Durante séculos, os profetas haviam proclamado a vinda de um Messias, um libertador ungido por Deus que restauraria Israel e estabeleceria o reino de Deus na terra. Essas expectativas eram alimentadas pela opressão política dos romanos e pela esperança de libertação e redenção. A linhagem de Davi desempenhava um papel fundamental na identificação do Messias esperado. Segundo as profecias do Antigo Testamento, o Messias seria um descendente direto de Davi, ocupando o trono de seu pai e estabelecendo um reino eterno. Portanto, a linhagem de Davi não era apenas uma questão de prestígio ou genealogia, mas sim uma indicação crucial da identidade e do papel do Messias na história de Israel. Essa expectativa era tão arraigada na consciência do povo judeu que, ao longo dos séculos, gerou uma série de interpretações e tradições sobre o papel e as características do Messias. Muitos esperavam um líder militar que libertaria Israel do domínio estrangeiro, enquanto outros esperavam um líder espiritual que restauraria a pureza religiosa e moral do povo. No entanto, a linhagem de Davi era uma característica comum em todas essas expectativas, pois representava a continuidade e a fidelidade das promessas divinas feitas ao rei Davi. O cumprimento das profecias messiânicas em Jesus é um dos aspectos mais impressionantes de sua vida e ministério. Desde o seu nascimento até sua crucificação e ressurreição, Jesus realizou uma série de eventos que ecoavam as profecias antigas do Antigo Testamento. Seu nascimento em Belém, sua vida sem pecado, seus milagres e ensinamentos, sua morte sacrificial e sua ressurreição são todos testemunhos do cumprimento das antigas profecias sobre o Messias. A importância teológica de Jesus ser descendente de Davi e de Judá não pode ser subestimada. Como descendente de Davi, Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento que previam que o Messias viria da linhagem do grande rei de Israel. Isso não apenas valida sua identidade messiânica aos olhos do povo judeu, mas também ressalta a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas através de sua descendência. Além disso, a descendência de Judá também é significativa, pois reforça a conexão entre Jesus e as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Como descendente de Judá, Jesus é herdeiro das promessas da aliança feitas a seu antepassado, o que confirma sua autoridade e legitimidade como o Messias esperado. Portanto, a linhagem de Jesus não é apenas uma questão de genealogia, mas sim um testemunho da soberania e fidelidade de Deus na realização de seu plano redentor para a humanidade. A descendência de Jesus, como destacado na genealogia que remonta a Davi e Judá, possui profundas implicações teológicas. Ela não apenas valida sua identidade como o Messias esperado, mas também demonstra a fidelidade e o cuidado de Deus ao longo da história da redenção. A linhagem de Jesus ressalta a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de várias maneiras. Primeiro, ela confirma a veracidade das profecias messiânicas do Antigo Testamento, que previam a vinda de um Salvador descendente de Davi. O cumprimento dessas profecias em Jesus demonstra que Deus é fiel à sua palavra e que suas promessas nunca falham.
Além disso, a linhagem de Jesus também enfatiza a continuidade do plano redentor de Deus ao longo da história. Desde os tempos de Abraão e Davi, Deus prometeu abençoar todas as nações por meio de uma descendência especial. Em Jesus, vemos a realização plena dessa promessa, mostrando que Deus não apenas cumpre suas promessas, mas também as cumpre de maneira surpreendente e redentora. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, te convido a se ajuntar à nossa comunidade, pois o nosso objetivo é trazer sabedoria e conhecimento das Escrituras para você. Então não perca tempo e já vai se inscrevendo. Nos diga de onde você está assistindo esse vídeo. Em última análise, a linhagem de Jesus não é apenas uma questão de genealogia, mas sim um lembrete poderoso do amor, da fidelidade e da providência de Deus. Ela nos assegura que, assim como Deus foi fiel em cumprir suas promessas no passado, Ele também será fiel em cumprir suas promessas em nossas vidas hoje e na eternidade futura. Dentro da história de Israel, várias linhagens desempenharam papéis importantes, desde os filhos de Jacó até as tribos que se formaram a partir deles. Cada linhagem tinha sua própria identidade e contribuição para a história e a fé do povo de Israel. No entanto, uma linhagem se destaca de maneira especial: a linhagem de Judá. Jesus não apenas descende da linhagem de Judá, mas especificamente da linhagem real de Davi. Isso tem implicações profundas e significativas. Enquanto outras tribos e linhagens desempenharam papéis importantes na história de Israel, foi a linhagem de Judá que foi designada para a realeza. Deus escolheu Judá como a tribo da qual surgiria o governante messiânico, o rei prometido que governaria para sempre. Portanto, a escolha de Jesus como descendente de Judá não foi aleatória, mas parte de um plano divino cuidadosamente orquestrado desde os tempos antigos. A linhagem de Judá carrega consigo não apenas a promessa de um Messias, mas também a expectativa de um rei justo e eterno. Jesus, como o cumprimento dessas promessas, não apenas valida sua identidade como o Messias, mas também revela o cuidado e a providência de Deus na escolha e preparação de seu Filho ungido. A encarnação de Cristo, o evento central do cristianismo, tem implicações profundas em relação à sua genealogia. Ao assumir a forma humana, Jesus não apenas cumpriu as antigas promessas feitas a Davi e Judá, mas também inaugurou uma nova era na história da redenção. Sua genealogia, traçada desde Abraão até Davi e Judá, não é apenas uma linha de ascendência terrena, mas também uma linha que aponta para a união perfeita entre o divino e o humano em Jesus Cristo. A encarnação revela a conexão profunda entre o divino e o humano em Jesus de Nazaré. Ele é o Filho de Deus que se fez carne, habitando entre nós como homem plenamente humano e plenamente divino. Sua genealogia terrena, que remonta a figuras como Abraão e Davi, demonstra sua humanidade genuína, enquanto sua filiação divina aponta para sua natureza divina. Portanto, a encarnação não apenas confirma a linhagem messiânica de Jesus, mas também revela a amplitude e a profundidade do amor de Deus pela humanidade. Em Jesus, vemos a união perfeita entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, que possibilita nossa redenção e restauração. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que veio para habitar entre nós e nos reconciliar com o Pai. Assim, sua genealogia não é apenas uma questão histórica, mas sim um testemunho do mistério da encarnação e da salvação que ela traz ao mundo. Ao refletirmos sobre a genealogia de Jesus e sua importância teológica, somos confrontados com a relevância contínua desse tema para a fé cristã hoje. A linhagem de Jesus não é apenas uma curiosidade histórica, mas sim um lembrete poderoso do cuidado e da providência de Deus ao longo da história da redenção. Nesse sentido, convidamos você, espectador,
a considerar como a compreensão da linhagem de Jesus impacta sua própria fé e relacionamento com Deus. Ao reconhecermos Jesus como o cumprimento das antigas promessas e o Messias esperado, somos convidados a nos voltar para Ele com fé e confiança, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Além disso, ao compreendermos a união entre o divino e o humano em Jesus, somos lembrados de nossa própria identidade como filhos e filhas de Deus. Assim como Jesus compartilha nossa humanidade, somos convidados a compartilhar sua divindade e a viver em comunhão íntima com o Pai Celestial. Portanto, que possamos nos aproximar de Jesus com humildade e gratidão, reconhecendo a profundidade de seu amor por nós e a esperança que ele traz para nossas vidas. Que a genealogia de Jesus não seja apenas uma história do passado, mas sim uma fonte de inspiração e encorajamento para nossa jornada de fé hoje e sempre.